Pra gente falar de futebol aqui, Capita, o Palmeiras chega em melhor momento, Sim. né? Mas a gente sabe também do potencial desse Atlético. A expectativa para a partida é levando em conta só o momento ou quando entram dois times desse tamanho e com essa história recente em campo, não é tão simples assim? Com relação ao jogo, Dani, é um jogo gigantesco, né? Eu acho que pela posição dos clubes na tabela, então o Palmeiras é o primeiro, o Atlético Mineiro é o segundo. Na minha opinião particular, o Palmeiras vive um melhor momento, o Atlético ele está um pouco mais desequilibrado, seja na questão tática, seja na perca de jogadores, enfim, o Atlético perdeu alguns jogadores importantes também nesse caminho. O Palmeiras é muito difícil de ser batido dentro da sua casa, mas é um jogo que vai nos fazer parar para assistir, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente sabe que o Atlético vai enfrentar o Palmeiras muito motivado pela eliminação da Libertadores, por entender que é um adversário direto também com relação à briga pelo título, mas, na minha opinião, acho que o momento do Palmeiras é melhor, o Palmeiras joga com o apoio do seu torcedor e carrega um pouquinho desse favoritismo. Bom, eu acho o seguinte, é o grande jogo do campeonato até agora, sem dúvida alguma. Nos remete, claro, àquela eliminação do Atlético para o Palmeiras na semifinal da Libertadores do ano passado, mas não tem vingança. A vingança vai ser quando acontecer um duelo desse, ou na semifinal, ou nas quartas de final, ou na final de uma Libertadores, Palmeiras e Atlético. Ali você se vinga. Como é que o Brasil vai se vingar do Uruguai, do Maracanaço? Quando tiver uma final com o Uruguai de novo numa Copa do Mundo, e de preferência não, lá em Montevidéu. Se não, amigo, 70 vingou o Uruguai, o Brasil eliminou o Uruguai na semifinal, você lembra, né? O Brasil saiu perdendo por 1-0, o gol do Cubidia, aí ele faz 3-1, Clodoaldo faz o primeiro gol, Jairzinho e encerra com o Rivelino. Foi a mesma coisa? Não, teve um sabor espetacular, porque o Brasil foi para a Copa do Mundo. Mas essas revanches só acontecem, na minha opinião, nessa situação. E o Palmeiras está melhor, concordo com o que o Fábio falou, está no momento melhor. O Atlético vem de uma fissura no seu trabalho, tá? Porque perde o Cuca. Então, o trabalho meio que recomeça, embora o elenco seja praticamente... É o mesmo, veio o Godinho, quem mais que chegou? Dos titulares, aí o time é o mesmo, né? Não mudou ninguém, né? Não chegou ninguém. Ademir. O Ademir. Saiu o Savarino. Saiu o Savarino, entrou o Ademir, mas eu acho o Ademir melhor que o Savarino. Mas, enfim, isso é uma questão de gosto. Mas vai ser um grande jogo. Um grande duelo. A questão é Luan e Murilo. Principalmente o Luan. Vai ter condições de marcar o Hulk? O Luan tá fora há quase 4 meses, não é isso? Sim. Vamos Quase 4 meses. falar desses desfalques, de quem tá voltando de cada lado. O Luan, o Hulk deve cair para cima do Luan, com certeza. Vai se aproveitar dessa inatividade dele. Acho eu, né? Eu faria isso, se eu fosse o Hulk. Mas, assim, eu acho que hoje, no confronto entre Atlético e Palmeiras, o Palmeiras é favorito. A gente sabe que o Atlético vive alguns problemas. Tecnicamente, o time já não consegue jogar o mesmo futebol que jogava com o Cuca, apresenta alguns problemas, especialmente no meio-campo. O problema são as ausências do Palmeiras, né? As ausências do Palmeiras que podem... A ausência que eu falo, Danilo. Né? Mas, assim, para ser mais direto possível, né? Porque o Danilo, nesse momento, ele faz a diferença para o Palmeiras nesse sentido. E uma outra coisa que eu ia falar, o senhor falou sobre revanche, né? Não é revanche, eu concordo com o senhor nesse negócio, eu acho que a revanche vai ser numa final, numa semifinal, numa partida que vai definir algum título. Mas para um jogador em especial é uma revanche. Quem? Natan. Revanche, quando eu falo assim, todo mundo vai ficar olhando, porque tem o confronto, tem aquilo que aconteceu na partida. A falha, né? A falha que teve contra o Palmeiras, que o Gabriel Verón, que praticamente selou a classificação do Palmeiras na Libertadores. Então, para esse jogador especificamente, como para o Luan, todo mundo vai ficar olhando, observando qual vai ser o comportamento do Luan contra o Hulk. Né? Eu acho que esse jogador, o Natan, vai ter alguma coisa em cima dele ali, porque já pensou? Falha de novo. Não, e assim, para tocar essa bola no Pedro, eu acho que tem um outro aspecto também. Óbvio que não dá para se comparar com uma semifinal de Libertadores, com uma eliminação. E só para lembrar, o Galo não perdeu, né? Foram 2 empates ali em 90 minutos de jogo. O Abel nunca venceu o Atlético, hein? Então, mas eu acho que tem um outro ponto, Pedro, para te botar nessa roda. Se não vale como uma revanche, vale para não
vou usar um termo popular de torcida, virar freguês e começar a se incomodar e enfrentar esse adversário nas próximas vezes? Porque quando você é eliminado e na sequência você vence, é um cenário. Quando você é eliminado e você não consegue essa vitória na sequência, passa a ser outro. Ô Dani, para esse duelo, você falou de questão de olhar para frente, né? Para um possível confronto da Libertadores. Eu acho que esse confronto de amanhã diz muito mais sobre temporada, confiança, possível duelo de Libertadores do que exatamente pontuação de Campeonato Brasileiro, né? Porque quando a gente olha, o Galo, apesar de tudo, pode ganhar amanhã e ser líder. Mas eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que a maneira como o Turco saiu, a gente já comentou aqui, do último jogo pela Libertadores vaiado, dependeu de uma genialidade do Hulk para decidir contra o Avaí, o time ainda não convenceu, aí um jogo no Allianz. Casa cheia, né? Ingressos esgotados, quase 40 39 mil vendidos. Aí você vence, aí você vira a chave do time, da confiança do time, do trabalho do treinador. Uma paz, porque o Turco, a gente não sabe qual vai ser dele, ele está chegando no final do mês, né? No mata-mata da Libertadores. Então, acho que tem muito mais desse tempero do que exatamente só a tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, se você pedir para mim, que eu sei que você vai pedir para a gente sair do muro aqui, né? Para não falar, como disse o Somani, ficar em cima do muro, acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem, mesmo sem Danilo, mesmo com o Luan voltando, mesmo com uma zaga sem Gustavo Gomes. Mas é um Palmeiras que até quando foi testado... É interessante, ninguém fala do Everton, né? Ah, mas eu acho que... É porque o Lomba foi bem também no último jogo, né? Eu acho que é o que a gente falava do Lomba, mas assim, mesmo sem essas peças, e até o Everton, que o Somani lembra, é um Palmeiras muito mais sólido quando tem que se provar sem suas peças do que um Galo que, ainda que com peças principais, podendo ter volta de jogadores importantes pela beirada, ainda não se provou. Eu dou 6-4 para o Palmeiras no fichamento pelo estádio. Só por isso. Não, se eu tivesse que dar, é pelo estádio, é pelo momento, é por como esse time se apresenta quando também tem peças reservas. E acho que o Palmeiras sente muito menos situações adversas, como o caso das peças que não estarão lá, do que o Galo do momento. O Galo do momento, aí, essa tela aí, entendeu? O Galo do momento, a gente está vendo ali, além de não ter Arana, Zarate e Vargas ser dúvida, é um Galo que ainda não se provou exatamente daquela imagem que a gente tem lá do tal confronto da Libertadores do ano passado. Então, acho que pesa muito mais. Não estamos dizendo aqui que o Palmeiras vai ganhar. Não vai jogar, velho. Agora eu tô lembrando. Gustavo Gomes não vai jogar também. Não, mas é o que a gente falou. Uma zaga sem o Gustavo Gomes e com o Luan voltando. Sim. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tende a sentir muito menos. Tem o fator casa também, mas por quantas vezes essa equipe já jogou junta, não a zaga que o Luan está voltando agora, mas ele sente muito menos do que o Galo atual, que além dos desfalques, não se encontrou ainda. É bom dizer. A vitória do Avaí não é uma grande atuação. A vitória do Avaí, por mais que tenham falado... perdendo, inclusive, né? Não, e depende lá no final de uma virada reta final. Então, esse Palmeiras sente muito menos, Dani. Para um confronto de Campeonato Brasileiro, se tivesse aqui que casar nossas fichas, né, eu colocaria um 6-4 pro Palmeiras. Igual eu. Sim, mas é que eu acho que não é só estádio. Sei. Não é só estádio, entendeu? Eu acho que tem situações de time, de ambiente e do que o Galo não apresenta ainda. Agora, então só pode dar 7-3. Exato. Tá bom, você quer? Vamos lá, para não ficar igual. 7-3. Não dói, né? Então eu iria com essa. Agora, é a chance também, né? Tempestade perfeita pro Galo. Se quiser virar, engrenar, se quiser ter uma confiança para um possível confronto de quarta de final, é o momento.